Olá, pessoal! Essa é a doença de Chagas. Eu sou a professora Poliana e nós vamos ver na parte 2 agora a questão do diagnóstico e tratamento dessa parasitose. Então, nós verificamos na aula anterior aspectos importantes sobre o ciclo biológico, agente etiológico, vetor, hospedeiro vertebrado e sintomatologia. A gente verificou que a doença de Chagas, ela vai desde uma infecção secundária até a apresentação de sintomas, que vão incluir aí o sinal de romanha em mucosas e o chagoma de inoculação na derme. E lá na fase crônica, a principal forma que acontece é a indeterminada, que também é assintomática, mas a gente pode ter aí também as formas cardíaca, a forma digestiva, a forma mista, né? Cardíaca, digestiva, que vão representar a forma grave, incluindo aí também a forma fulminante que pode acontecer na fase aguda, devido a uma hiperinfecção por alguma cepa muito infectante e patogênica. Então, sobre o diagnóstico, nós temos dois jeitos de realizá-lo: o diagnóstico direto e o diagnóstico indireto. O direto é aquele em que eu vou observar as formas parasitárias, as formas do parasita. E aqui tem duas metodologias de maior interesse. A concentração do microhematócrito, que é aquele mesmo microhematócrito que a gente realiza no exame no hemograma. E eu tenho também o método de Sprout. Ambos eu vou utilizar aqui a interface de diferenciação das células do sangue com o plasma. E eu vou verificar as formas tripomastigotas presentes nesse sangue, caso ele esteja infectado. É interessante que, ao contrário, por exemplo, da gota espessa, que é padrão ouro na malária, aqui na doença de Chagas, o esfregaço sanguíneo ou esfregaço do hemograma, eles perdem a importância pela questão de apresentar baixa sensibilidade e especificidade. Nós temos também a realização de metodologias indiretas, tá? Por quê? Nessas metodologias indiretas, eu preciso de um ponto de apoio que vai permitir amplificar a presença desses parasitas ali na minha amostra biológica, para eu poder conseguir enxergar. Então, aí, a gente tem dois exemplos principais. O quadrado azul, com essas rosáceas que a gente fala, elas são obtidas em culturas. E essa cultura é o LIV, tá? Que é uma infusão de células lá do fígado. E vai apresentar principalmente formas epimastigutas. Mas eu posso realizar também, conforme mostra na figura inferior, com os barbeiros, a bolsa de sangue, o xenodiagnóstico, onde eu vou fazer um macerado ali das fezes desses barbeiros e eu posso enxergar formas epimastigotas, tripomastigotas. Na metodologia indireta, eu posso utilizar também exames sorológicos na pesquisa de anticorpos. A imunofluorescência indireta, o ELISA, a hemaglutinação indireta. E tinha um exame que já foi muito utilizado, que ele é popularmente conhecido como Machado Guerreiro, mas agora, né, tem estado em desuso e ele parte do princípio da fixação do complemento. E eu posso ainda empregar os exames que vão a nível de detecção molecular, como a biologia molecular, através da Polymerase Chain Reaction, que é a PCR, que tem sido bastante empregada. Inclusive, uma das suas variações, o real time, tem sido utilizado na detecção do coronavírus até a distribuição agora dos kits dos testes rápidos, né, que estão chegando. Esses métodos indiretos, eles adquirem bastante importância porque eles podem ser empregados tanto na fase aguda quanto na fase crônica. Já os métodos diretos, eles vão ter importância na fase aguda, sendo extremamente importante a suspeita biológica enquanto o parasito se encontra em maior quantidade no sangue.
A partir do momento que ele vai se incistar nos músculos, esses métodos diminuem bastante a sua sensibilidade. Então, vamos pensar aqui, ó, agora, um exemplo de hemaglutinação indireta, tá? Você tem aí a presença, ó, de anticorpos, né, que vão estar presentes na amostra do paciente, caso ele tenha tido contato com o Trypanosoma cruzi. E o kit, ele traz hemácias sensibilizadas com antígenos do TCZ, do Trypanosoma cruzi. Caso tenha presença de anticorpos, eles vão reagir com esses antígenos presentes na superfície da hemácia. E aí nós vamos verificar o positivo e o negativo, tá? Isso aqui é uma plaquinha, ó, de reação, tá? Que a gente pipeta a amostra, né? E faz o componente. E aqui você tem, ó, um controle negativo na segunda fileira, B1 e 2. Você tem os controles. Note que quando a reação é negativa, você consegue observar um olhinho lá no meio. É o que a gente chama de botão. Essas plaquinhas, elas têm um fundinho cônico, tá? Isso facilita a visualização dessas estruturas, porque quando elas se depositam no fundo, fica mais fácil de ser visualizado. Enquanto o controle positivo, ele mostra o quê? Uma sujeirinha, a espécie de uma areinha. Por quê? Formou uma rede de aglutinação. Então, a gente observa esse escurinho. E aí eu coloquei para vocês aqui as opções 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Você seria capaz de falar para mim aqui quem foi positivo para Chagas e quem foi negativo? Com certeza. Mas para isso, o que você tem que considerar? A amostra positiva forma uma malha, um aspecto de areia, enquanto a amostra negativa vai formar o quê? Um botão. Então, a gente encontra, é mais fácil observar quem? As negativas. Eu tenho o quê? As amostras 2, 3, 4, 6 e 9 são negativas para o TCZ, enquanto todo o restante, ele é o quê? Positivo para esse parasita. Da mesma forma, a doença de Chagas, ela é uma doença que precisa ter notificação, certo? Para controle dos casos, dos novos casos e etc. Brasil, país endêmico, acontece muitos casos. Mas eu tenho um protocolo de fase aguda e um protocolo de fase crônica. Por quê? Lembra que eu falei a respeito da metodologia direta e indireta? Metodologia direta vai ser muito importante na fase aguda, ou seja, na doença de Chagas aguda. Então, vamos lá. Tudo começa com o quê? Coleta de amostras de sangue periférico, né? Vou lá, tiro o sangue lá do paciente. E aí nós vamos fazer testes parasitológicos e testes sorológicos. Então, primeiro a gente observa à esquerda os exames parasitológicos e à esquerda a sorologia. Se eu tenho lá no exame parasitológico um resultado positivo e um resultado negativo, como que eu procedo? O resultado positivo, ele vai confirmar o caso. Mas o resultado negativo, não descarta. Eu preciso fazer o quê? Repetir aquela metodologia com a outra metodologia. E aí, se novamente eu tenho um resultado positivo e negativo, o que eu tenho que fazer? O resultado positivo aqui vai confirmar o caso, certo? Fiz a primeira vez, deu negativo, eu repeti o exame. Se deu positivo, confirmei o caso. Fiz a primeira vez, deu negativo, repeti o exame, deu negativo, eu descarto a possibilidade de infecção se os exames sorológicos também forem negativos. E lá na sorologia? Eu tenho, então, a presença de anticorpos IgM e de anticorpos IgG, certo? Então, o ideal aqui é coletar 2 amostras com intervalo mínimo de 15 dias, que é quando a gente tem a soroconversão, o início da produção da IgG. Ela é produzida tardiamente, porque ela já vai começar a indicar a cronicidade da doença. Então, lá na detecção de IgM, que é o caso da doença ativa, né, numa fase aguda, se ele é reagente, o que eu tenho? Confirmação do caso. Mas se ele não é reagente, eu descarto o caso, tá?
Claro que esse resultado tem que ser casado com o resultado aqui do exame parasitológico. E no caso da IgG, tá? Se teve soroconversão ou aumento de 2 ou mais diluições, eu consigo ter o quê? Confirmação do caso, porque o IgG vai estar muito elevado, indicando que aí está tendo a transição para a fase crônica. Agora, se não é reagente, ou se o reagente é sem aumento de 2 ou mais diluições, eu faço o quê? Descarto o caso. Esse mesmo procedimento vai ser seguido para a fase crônica, o protocolo de fase crônica? Não. Porque no de fase crônica, os exames parasitológicos, como eu falei, eles diminuem bastante a sensibilidade. Então, quem adquire importância aqui? Os testes sorológicos, são métodos indiretos. Então, aqui, você após, da mesma forma, colher a amostra de sangue, né, havendo punção no paciente, e aí você tendo soro ou plasma, de acordo com a utilização de anticoagulante ou não, você vai realizar ELISA, imunofluorescência ou a hemaglutinação indireta. Eu tenho que escolher 2 métodos desses. Se ambos os testes forem positivos, eu confirmo a infecção pelo Trypanosoma cruzi. Se ambos forem negativos, eu descarto. Agora, se um for reagente e o outro não reagente, a primeira, isso aí é um caso indeterminado. Então, eu preciso fazer o quê? Repetir o teste. Se quando eu repetir esse resultado continuar inconclusível, aí eu passo para alguma metodologia que ela é mais sensível, mais específica, que é realizar uma PCR ou um Western blot. Então, basicamente, esse é o fluxograma para a doença de Chagas na fase crônica. Observe que da fase crônica é muito menos complexa do que da fase aguda, porque na fase aguda eu tenho a adoção das metodologias parasitológicas. E o tratamento da doença de Chagas? O que eu vou precisar incluir? Então, você pode usar aí o benzinidazol, ou, né, nos casos de quem tem aí sensibilidade, né, as grávidas, os imunossuprimidos, tem uma opção, que é o Nifurtimox. Ambos são disponibilizados pelo Ministério da Saúde, seguindo aí pedido das Secretarias Municipais de Saúde, SMS, certo? E são tratamentos que são realizados com controle médico, porque são medicamentos que têm grandes efeitos aí e que precisam desse monitoramento do paciente, porque às vezes ele acaba por abandonar o tratamento. Então, essas são as referências, essa foi a segunda parte da nossa aula, e até a próxima.